Olá para você da Nova Diário do Brasil, um prazer ter você conosco aqui. Agora na volta do tradicional programa Viva o Voto, um programa que vai muito além das urnas, mas que a gente vai acompanhar o mandato dos eleitos, discutir a cidade, a nossa região e, por que não, também dizer sobre o estado de São Paulo e do nosso país. E nessa retomada do Viva o Voto, nós temos a grata satisfação de receber aqui o experiente, o decano da Câmara Municipal, o vereador José Roberto Martins Segala, que está aí cumprindo o seu 5º mandato na Câmara Municipal de Bauru. Mas antes disso, nós temos que lembrar que o Segala também é promotor de justiça aposentado, professor de Direito Penal e Constitucional da ITE, engenheiro mecânico e também da segurança do trabalho, uma trajetória profissional brilhante. Então, em primeiro lugar, doutor Segala, é um prazer receber o senhor aqui nos nossos estúdios nessa retomada do Viva o Voto. Muito obrigado, Mantini. Eu fico feliz desse convite para estar aqui nessa retomada. E eu gostei muito dessa frase, um programa que vai muito além das urnas. Eu achei muito bem cunhada esta frase, porque é isso que nós precisamos. Esquecer que já fomos eleitos e começar a trabalhar para fazer aquilo que, de fato, nos levou à eleição, né? É esse que é o empenho que todo político deveria ter. É o meu também. Eu procuro fazer por merecer os votos que eu tive. Então, essa oportunidade de estar aqui, fazendo esse contato com vocês e dando essas informações ao público, é uma oportunidade de ouro para nós. Aliás, doutor Segala, a nossa televisão, o nosso jornalismo aqui tem priorizado muito as ações dos 21 vereadores. Sim. Aqui 70% do trabalho político é dedicado ao poder legislativo, porque entendemos, tanto a direção da emissora quanto nós, o departamento de jornalismo, entendemos que os vereadores estão mais próximos da população, são dignos representantes eleitos pela população, cada um com o seu repertório de vida, com o seu repertório profissional e também representante dos bairros da cidade. Isso mesmo. Então a TV realmente tem se dedicado muito a dar um espaço maior para o poder legislativo de forma plural, suprapartidário, porque nós temos aí na Câmara agora, nessa nova legislatura, 21 parlamentares, né? Aí com mais de 11 partidos representados na Câmara Municipal. E obviamente o senhor é o único vereador, inclusive, do eleito ou reeleito pelo União Brasil. Nós vamos começar falando aí de um assunto polêmico e que acabou de ser aprovado na sessão ordinária, na 8ª do ano, no último dia 24 de março, que foi aí um projeto de lei do Executivo enviado aos senhores lá na Câmara, que foi sobre o empréstimo, né? Um empréstimo aí para ser destinado ao DAI de mais de 40 milhões de reais para realizar obras aí que compõem um complexo hídrico, né? Perfuração de poços, adutoras, reservatórios de água, para tentar minimizar ou até resolver um problema crônico de Bauru, que é a falta de água, principalmente para mais de 100 mil habitantes que dependem do Rio Batalha. Gostaria que o senhor falasse para a gente como é que foi essa sessão tumultuada, que ficou suspensa aí por mais de 2 horas, e sobre o resultado final dessa sessão que acabou aprovando este empréstimo. Mantini, para você ver a importância de um programa como esse que você está conduzindo, é porque a gente tem a oportunidade de esclarecer algumas coisas que não ficam claras quando elas simplesmente são divulgadas em termos de resultado. Então, por exemplo, aparece aí, o doutor Segala votou contra o pedido de empréstimo para construir poços artesianos aqui em Bauru para suprir o problema de água. Dá a impressão que eu sou contra fazer o poço para que a gente tenha água. Ao contrário, sou amplamente favorável. Quero que sejam feitos muito mais poços. Quero que tenha água para todo mundo. É absolutamente fundamental que a gente resolva a crise hídrica. O problema está no modo de fazer isso. A prefeitura escolheu uma opção e está enfiando ela goela abaixo da gente. Não está dando nem oportunidade dos vereadores discutirem o problema, estudarem o problema. Não tem na Câmara vereador especialista em água, não tem.
poucos. Aliás, o único engenheiro que está lá sou eu. E não sou formado nesta área especificamente. Então, o que a gente tem que fazer? Ir buscar informações com quem tem conhecimento. É um pedido de empréstimo, nós temos que ouvir os economistas dessa cidade para saber os comprometimentos que isso vai causar antes de darmos o nosso voto. Só que a prefeitura não quer que isso aconteça, tanto que estabeleceu um regime de urgência que vai nos obrigar a votar num determinado número de sessões, que são 10, e se não acontecer isso, vai travar a Câmara de novo, não podemos mais fazer nenhum tipo de legislação. Para que isso? Dê a nós a oportunidade de examinarmos o assunto. Eu falei, inclusive, lá na tribuna, nós estamos com um técnico aí pesquisando há mais de 3 anos as águas aqui em Bauru, tanto as superficiais quanto as subterrâneas. E ele deu, inclusive, uma entrevista lá na TV Câmara, que está gravada, está aí acessível a todo mundo. Ele mesmo diz, existem várias opções, várias possibilidades de resolver esse problema. Qual é a que deve ser escolhida? A que tiver melhor custo-benefício, aquela que produzir mais, custando menos. Mas então precisa se conhecer as outras opções. A prefeitura mandou essa e não dá essa oportunidade da gente discutir. Então nós não somos de maneira nenhuma contrários a fazer poços aqui em Bauru. Somos amplamente favoráveis. Precisamos de água. O modo de fazer isso, fazendo com que haja mais um custo a pagar. Você veja, Mantini, você estava na Câmara, você ouviu quando o DAI esteve ali e assumiu que dentro de 3 anos está prevendo um prejuízo de mais de 90 milhões de reais. Sim. Então, veja, é um momento em que você contrai uma dívida que tem que ser paga e se o DAI não tiver recursos, quem vai pagar essa dívida? O munícipe, através do que paga na hora que recolhe o custo da água, na hora que você pega a conta de água, a conta de esgoto, é ali que você vai pagar o custo disso aí. Nós estamos estudando a necessidade de fazer as coisas desse modo, é isso. Agora, o senhor é extremamente legalista, até pela sua carreira profissional, e o senhor também foi presidente da Câmara no biênio 2019-2020, até um mandato recente, inclusive, lá como presidente da mesa diretora da Câmara. Como é que o senhor tem visto na legislatura passada, e nessa a gente até esperava que ia haver um respeito novamente e um cumprimento ao regimento interno e à lei orgânica da Câmara, e mais uma vez, até porque a gente está presente, acompanhando constantemente lá as sessões, parece que realmente continua essa questão de a nova mesa diretora também seguir o exemplo da mesa passada. Esse é o problema que nós temos lá. Já dissemos muitas vezes, a subserviência da Câmara em relação ao Executivo. Executivo e Legislativo têm obrigatoriamente que ser independentes. É isso que está escrito na Constituição Federal. Eles têm que cuidar cada um de si e, na medida do possível, serem harmônicos, trabalharem pelo bem comum. Mas não está acontecendo isso. O Executivo está tomando conta do Legislativo e a nossa mesa diretora vem aceitando. Nós estamos ficando de joelhos para o Executivo. Isso preocupa terrivelmente, porque dá ao Executivo a sensação de que pode fazer o que bem entender, o que quiser fazer, porque não vai até contestação. Já enfrentamos esse problema na legislatura passada, que era o mesmo governo que está aí, não é? Mas nós tínhamos uma posição, pelo menos mais consistente. Nós éramos 8 e eles eram 9. E nós tínhamos sempre a possibilidade de, se conseguíssemos convencer um deles de que estava errado o que estava fazendo, mudaria, isso alteraria. Nós não conseguimos, mas paciência. Só que agora piorou. Agora são 15 contra 6. Então, a prefeitura nada de braçada, pode fazer o que bem entender, pode mandar o projeto que for para a Câmara, da forma como achar que deve, porque ela confia. E tem mais um detalhe, a maioria desses vereadores não analisa o que está votando, não sabe o que está votando, não se debruça, não vai atrás de informações, se limita a dizer sim ou não para o projeto. É sim quando a prefeitura quer que seja sim, é não quando a prefeitura quer que seja não. E por quê? Porque não interessa. Então não é o nosso caso. Nós não... Eu uso uma frase que meu pai dizia, eu não como embrulhado.
qualquer coisa, meu pai, até uma carne, um produto qualquer aqui, um pastel, ele cortava para ver o que tinha dentro. Sim. Entendeu? Eu não como embrulhado. É assim que é o caso. Eu também. Eu vou atrás, esmiuço, fuço, mas eu quero saber o que eu estou votando. A hora que eu der o meu voto, pode ter certeza que o meu voto é consciente. Posso errar? Posso até errar, não sou perfeito, mas eu vou fazer todo o possível para não errar. Agora, doutor Segala, o senhor com mais 4 parlamentares acabaram votando contra esse projeto por entender realmente que ia comprometer demais e até por não ter havido debate sobre ele na própria Câmara Municipal. Qual a perspectiva do senhor e demais colegas de oposição em relação à judicialização desse projeto, principalmente em relação ao não cumprimento das leis municipais, no próprio trâmite do andamento do projeto? E também a opinião do senhor a respeito de uma coisa que foi pouco comentado até lá na Câmara, nós até lembramos ontem aqui no jornal da gente, porque, na verdade, em 10 anos, de 2025 a 2035, Bauru, os munícipes vão pagar 61 milhões. Então, quer dizer, é mais 50% do empréstimo só de juros por essa proposta da Caixa Econômica Federal. Como é que o senhor avalia essa questão da eventual judicialização do resultado da sessão e também desse ônus de mais 50% na conta em 10 anos? A judicialização, a mim parece que tornou-se necessária. Por quê? Por conta do precedente. Se nós ficarmos calados, se nós aceitarmos que a mesa diretora possa interpretar o regimento interno, que para nós é uma lei, é obrigatório. A lei orgânica faz o papel de Constituição aqui no município e o nosso regimento tem que obedecer aquilo que está na lei orgânica. Portanto, se a nossa mesa diretora interpreta isso conforme o sabor do momento, ora interpreta de um jeito, ora interpreta de outro, a mesma coisa, o mesmo dispositivo, o mesmo artigo, acaba tendo dupla, tripla interpretação, porque eles interpretam conforme a necessidade que eles têm de fazer com que as coisas aconteçam de determinado modo. Se nós aceitarmos isso, nós estamos admitindo que isso possa continuar acontecendo. Não pode acontecer desse jeito, não pode. O regimento tem que ser respeitado. Nós tínhamos um artigo ali, nós temos um artigo, o regimento não foi feito agora, o regimento está ali há muito tempo, há muitas legislaturas a gente usa o mesmo regimento. O artigo 54F do nosso regimento diz que qualquer comissão, por qualquer dos seus membros, é competente para requerer que um determinado projeto que entrou na Câmara passe por ela, para que ela tenha a oportunidade de tomar conhecimento. Isso é muito importante que aconteça. Agora, como que é possível que eles interpretem que a comissão interpartidária não pode fazer isso? Mas está escrito, qualquer comissão por qualquer dos seus membros, está escrito isso. Não tem interpretação dessa frase. É impossível você ler essa frase de outra maneira que não seja dizer qualquer comissão por qualquer dos seus membros. Está escrito, tem que respeitar isso. A mesa veio com uma interpretação de que não, é só quando tiver pertinência temática. E quem que vai determinar se tem pertinência temática ou não? Eles mesmos? Ora, é um absurdo. É uma maneira de cercear a oportunidade que qualquer vereador tem de examinar aquilo que está sendo submetido a ele para votação. Todo vereador teria o dever de mergulhar no projeto e esmiuçá-lo para poder dar um voto consciente. Mas se eles me proíbem de ter acesso ao projeto, o projeto não passa pela comissão que tem a oportunidade de examiná-lo, evidentemente estão sendo cerceados nessa liberdade. Doutor Segala, o senhor tem uma carreira brilhante também como promotor de justiça e obviamente que o Ministério Público, em qualquer uma das áreas, sempre tem que trabalhar na questão de fiscalização, de defender os interesses públicos, né? E como também como promotor aposentado e agora legislador da Câmara Municipal pelo 5º mandato, como é que o senhor vê aí a questão do importante papel de fiscalização dos órgãos externos? Só para citar 2 aí, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e do Ministério Público.
Essas instituições existem exatamente para isso, Mantini. É fundamental para o Estado que elas atuem nesse segmento, nesse papel de fiscalizar, de acompanhar e de tomar providências toda vez que encontrar alguma coisa errada. O problema é o momento que o nosso país está vivendo, não é a nossa cidade, é o nosso país. Nós estamos vendo essas instituições ficando cada vez mais frágeis. Hoje eu peguei essas notas de WhatsApp de um amigo, um brilhantíssimo, eu não vou falar o nome dele aqui, mas é um brilhantíssimo advogado da cidade de Bauru, com mais de 40 anos de experiência e de competência, é um advogado de tradições, e ele escreveu para mim no WhatsApp que ele estava absolutamente envergonhado com o que a Ordem dos Advogados do Brasil está se comportando em tudo isso, assistindo uma série de violações de legislação e não tomando nenhuma providência, inclusive de violação de direitos dos advogados, de participação dos advogados, a própria instituição deles omissa, quieta. Infelizmente isso está acontecendo na magistratura, que está totalmente dominada pelo Supremo Tribunal Federal, que está interpretando a Constituição do jeito... Eu tenho dó de lembrar que eu fui professor de Direito Constitucional há mais de 20 anos. O que eu ensinei de Direito Constitucional para os meus alunos, hoje eles têm direito de falar para mim assim, professor, acho que está tudo errado, porque eles estão fazendo tudo diferente do que o senhor ensinou para nós. Por quê? Porque o Supremo está fazendo com a Constituição uma coisa vergonhosa. A Constituição norte-americana é de 1787. Tem 22 emendas desde 1787. A nossa, que já é a 10ª, provavelmente, Constituição aqui do Brasil, a de 88 já tem 144 emendas. A de 88. É uma coisa absurda, Mandinho. Não tem cabimento. Esses documentos tinham que ser permanentes, tinham que ser resistentes ao tempo. Não é possível. Nós estamos mudando isso como a gente muda de camisa. É um absurdo o que está acontecendo. Então eu tenho medo de que essas instituições estejam ficando cada vez mais fragilizadas. E eu não tiro o Ministério Público disso, não. O Ministério Público sempre foi protagonista, sempre foi um defensor do Estado Democrático de Direito, mas eu também estou notando o Ministério Público aceitando muita coisa irregular e ficando quieto. Não espero que isso vá mudar. Os próprios promotores de justiça, eu tenho grupos de WhatsApp de promotores de justiça, falam muito sobre isso, mas não adianta os promotores fazerem a manifestação se as nossas cúpulas não tomarem essas providências, de fazer a defesa do nome da instituição. Tá, estendendo aí ainda o assunto agora que o senhor nacionalizou, é muito importante a opinião do senhor em relação à judicialização da política e à politização da justiça. O senhor acredita que realmente essas duas vertentes aí estão fazendo muito mal ao país? Meu Deus do céu, estão terrivelmente fazendo mal. Nós estamos numa situação... Eu não tenho lembrança de termos passado por isso, nem em outros períodos. Nunca vi uma coisa igual. É impressionante o que está ocorrendo nas nossas instituições com base nesse tipo de coisa. Estamos levando tudo para a justiça, sabendo como que a justiça vai se posicionar. Como a justiça vai se... Porque eu trabalhei no Ministério Público mais de 20 anos como promotor de acusação, porque eu fazia júri, por exemplo. Mas, evidentemente, eu tomava um extremo cuidado antes de acusar alguém, dizendo o que ele tinha feito de errado. Por que ele estava sendo submetido a esse julgamento? Agora, eu nunca vi uma mulher que passou batom numa estátua lá em Brasília sendo processada por isso, porque isso era só limpar, era só passar um paninho. Ela não destruiu, ela não quebrou, ela não deteriorou, era só passar um paninho. Essa mulher está sendo condenada a 14 anos de prisão, quer dizer, eu nunca vi nada parecido com isso. Então, a justiça está sendo manipulada e é muito ruim que tudo seja judicializado, porque a gente já sabe que vai chegar nessa justiça e vai ter esse tipo de interpretação e de comportamento. Tá aí, então, nós estamos
aqui, né, ouvindo atentamente o vereador José Roberto Martins Segala, 5º mandato na Câmara Municipal. Nós voltamos dentro de instantes para conversar e saber um pouco mais dos projetos do vereador Segala e também um pouco da história de vida dele. Voltamos já. Olá, telespectador da Diário do Brasil. Nós voltamos aqui do estúdio, dentro do Viva o Voto, que é um programa muito além das urnas, que acompanha fielmente o trabalho, os mandatos do Executivo, do Legislativo, de Bauru e também da nossa região. E nós temos a grata satisfação aqui de estar conversando nessa retomada, nesse novo formato do Viva o Voto, com o decano da Câmara Municipal, o vereador José Roberto Martins Segala, que está aí trabalhando, cumprindo o seu 5º mandato. E agora nós vamos dar a oportunidade para ele fazer um prestando conta dos principais projetos, dos que já viraram lei, inclusive, e nós achamos muito interessante, fazendo uma pesquisa ao trabalho recente do senhor, aí de uma lei de 2023, que institui o protocolo para não nos calemos. Não nos calaremos. Isso. Por gentileza, dá detalhes dessa nova lei de autoria do senhor. Isso é muito importante, Amantini, porque nós precisamos fazer, a gente sempre diz isso, o povo cobra da gente que a gente produza leis. E esse trabalho a gente faz, atendendo inclusive o povo e atendendo as necessidades que precisam ser colocadas devidamente na regulamentação. Nesse caso, o que nós precisamos é tirar essas coisas do papel. A gente aprova, transforma em lei, mas depois precisa materializar isso. Essa é uma lei importantíssima. Você veja, o Robinho está preso por causa disso, aquele Daniel Alves também foi preso por causa disso, porque infelizmente em ambientes festivos, em ambientes de boate, em ambientes de bares, em ambientes de lanchonete, muitas vezes ao sabor do consumo de bebida, homens avançam o sinal e passam a desrespeitar mulheres. Hoje em dia, no meu tempo de criança ou de coisa desse tipo, era raríssimo você ver uma senhora, uma mulher frequentando um bar. Hoje você tem bares onde tem muito mais mulheres do que homens, o que é maravilhoso. Elas têm todo o direito de frequentar qualquer tipo de ambiente que esteja à disposição delas. Então, não tem sentido serem desrespeitadas nesse tipo de ambiente. E ou não é só nesses lugares. Em qualquer local onde a mulher esteja presente, ela tem que ser respeitada como cidadã. Ela tem que ser respeitada como uma pessoa humana, deve receber respeito de todos. O protocolo exige esse tipo de tratamento e vai mais além. Orienta como deve ser feito se não for respeitado. Então, o protocolo Não Nos Calaremos é exatamente isso. Para que uma mulher que esteja sendo assediada, que esteja sendo incomodada, que não esteja à vontade no ambiente onde ela está, possa pedir auxílio, possa pedir para que alguma coisa seja feita para que isso pare, para que isso cesse. Se ela estiver, por exemplo, num bar, numa lanchonete ou em alguma coisa assim, o dono ou o gerente tem que tomar providências para parar isso e, se preciso, botar para fora quem está incomodando essa senhora ou essa moça. Então, esse protocolo é muito importante, porque ele exige que os bares, as lanchonetes e essas outras instalações de qualquer lugar, Amantini, eu estou falando disso como exemplo, pode ser um campo de futebol, pode ser uma quadra de basquete, em qualquer lugar onde a mulher esteja frequentando tem que ser respeitada. E neste caso, o que ele exige? Treinamento dos funcionários. Os funcionários têm que ser treinados para que observem se está acontecendo esse incômodo, ou se a pessoa incomodada procurar por qualquer funcionário, o funcionário dê imediata atenção a ela e tome providências. Então, um protocolo importantíssimo. A Secretaria aqui do Bem-Estar Social nos ajudou, a CDCOM principalmente também,
na conversa com os sindicatos aceitaram isso, os sindicatos entenderam que isso é bom para o movimento deles também, só que precisamos intensificar isso, senão fica no papel. Sim. Isso não pode ficar só assim, isso tem que ser cobrado. O treinamento tem que ser dado e a defesa dos direitos das mulheres tem que ser praticada, é fundamental. É uma lei que nós fizemos aqui na cidade de Bauru. Aliás, a gente tem observado isso, quer dizer, um dos papéis principal do Poder Legislativo, obviamente, é legislar, fazer projetos e transformá-los em lei. Agora, um problema que a gente vive, que não é só de Bauru também, doutor Segala, é realmente em relação à fiscalização das leis, né? Recentemente a gente fez uma matéria aqui da questão do mato alto nos terrenos, questão né, até para questão de evitar a proliferação do mosquito da dengue, tudo isso. E aí, fazendo uma matéria com o secretário, né, das administrações regionais, ele foi claro, Bauru hoje tem mais de 40 mil imóveis, terrenos, e apenas 8 fiscais. O problema de Bauru, vamos falar de Bauru, né, que é o que nos interessa, está faltando realmente fiscalização e fiscais nas mais variadas áreas? Sem qualquer sombra de dúvida, mas o problema não está no coitado do fiscal, eu tenho sempre deixado claro isso. Não é o fiscal que é incompetente, não é o fiscal que é vagabundo, não é o fiscal que não quer trabalhar, é o fiscal a quem não se dá condições de trabalho. Amantini, os fiscais, que já são poucos, como você disse, hoje, pela sistemática implantada aqui em Bauru, ele tem que se dirigir até a secretaria, ali ele assina o ponto, bate o ponto, como se costuma dizer, e vai para o ponto de ônibus, esperar o ônibus que vai levá-lo até o bairro onde ele vai fazer a fiscalização. Lá no bairro ele vai andar a pé, fazendo a suposta fiscalização que ele teria que fazer. Só que acontece o seguinte, nesse tempo todo de deslocamento, fica pouco tempo útil para o trabalho, porque daí a pouquinho é o horário do almoço. O que ele tem que fazer? Tem que ir para o ponto de ônibus, pegar o ônibus, voltar lá no local de trabalho, no local onde ele é estabilizado, para almoçar. Ele não leva comida, não leva marmita, tem que buscar comida lá, então vai lá comer. Aí começa tudo de novo na segunda parte, ele pega de novo o ônibus. Mantini, é uma coisa de louco. E tudo no papel, tudo na anotação. Hoje em dia você tem 500 mil maneiras de fazer a coisa com muito mais velocidade. Uma simples fotografia, um telefoninho onde você grava. Esses telefones mais vagabundos podem fazer esse trabalho de gravar ali. Estou aqui na quadra tal, da rua tal, na frente da casa tal, que tem um problema tal. Depois você chega lá na secretaria e coloca isso no computador e já sai a notificação para o proprietário tomar a providência. É uma coisa tão simples. Sim. Eu dei 40 anos de aula de administração na faculdade de engenharia, ensinando aos engenheiros como é que se faz essas coisas, porque não tem dificuldade. Não tem dificuldade. Precisa ter disposição de implantar essas coisas mais modernas e de dar condições de trabalho para esses profissionais. Eles... Tem muito pouco fiscal, muito pouco fiscal. Sim. Hoje nós estamos com um problema seríssimo de dengue aqui na cidade de Bauru. Seríssimo. A dengue está tomando conta, já estamos começando a registrar mortes e tudo mais, e a fiscalização é importante. No passado, a gente viu fumacê andando nas ruas. Você não vê mais nada disso, Amantini. Não. Você não vê as pessoas entrando na casa para fiscalizar se tem água parada. Parece que o problema não existe. Não, pelo contrário, o problema é muito maior do que foi, mas não recebe mais a atenção que recebeu no passado. Então, temos que tomar uma providência em relação a isso, sim. A fiscalização é uma coisa muito importante e deixa muito a desejar da forma como está. Um outro projeto muito importante também, transformado em lei, mais recente, inclusive, no ano passado, 2024, é a 7.816, que proíbe a comercialização, a instalação e o uso de escapamentos para motocicletas que produzem aí ruídos acima do limite máximo permitido na cidade. Como eu disse para você, esse tipo de lei, a gente atende o munícipe. Se você imaginar, aliás, você não precisa, você sabe disso, a quantidade de reclamações que o vereador recebe dos problemas causados pelas, principalmente motocicletas,
que tem escapamento aberto e faz um barulho ensurdecedor, todo mundo reclama, todo mundo pede uma providência. Faça alguma coisa. Na legislatura passada, eu com a ajuda do ex-vereador Coronel Meira, fizemos essa lei, transformamos em lei a obrigação de se fazer a punição das empresas que fazem instalação desses equipamentos. Eu não consigo impedir o motoqueiro de querer mudar o escapamento dele, mas ele tem que fazer isso através de dispositivos que ele compra. Compra no mercado. Tem que punir quem está vendendo para ele, tem que punir quem está instalando essas coisas para ele. É assim que tem que acontecer. Se nós fizermos isso, nós vamos, evidentemente, minimizar muito o problema do ruído desses escapamentos aqui na cidade de Bauru. Só que fizemos a lei. Aconteceu alguma coisa? Não. Infelizmente, continua do mesmo jeito, nós não estamos vendo nenhum tipo de providência. Isso precisa receber, inclusive, a atenção da própria polícia. A própria polícia militar tem que dar atenção a esse tipo de coisa. E isso tem que ser cobrado pela prefeitura. Afinal de contas, a segurança pública aqui é de responsabilidade do Estado e, evidentemente, exercido pela Polícia Militar. A Polícia Militar faz essas blitz, essas campanas, para poder detectar documentos. Tem que fazer isso, tem que fiscalizar essa questão de ruídos. Tem que ter expertise, tem que ter procedimentos modernos, porque normalmente, se você for esperar que o policial com a viatura e a sirene ligada se dirija ao local, pelo amor de Deus, não vai pegar ninguém. Exatamente. Não vai pegar ninguém. Tem que ter estratégia, tem que ter alguma coisa. E a polícia, pelo menos até onde eu sei, tem treinamento para fazer isso. Então, espero que isso aí se materialize, que a gente, dentro de pouco tempo, acabe com esse problema, ou minimize ao extremo esse problema aqui na cidade de Bauru. Bom, a gente sabe também, Bauru sabe que o senhor tem um carinho muito especial, um trabalho muito próximo, e também até chamado de padrinho da instituição, que é da AFAPAB. E o senhor também criou aí uma lei que institui a carteira de identificação do autista em Bauru. Fala pra gente dessa nova lei. Isso mesmo, não, é uma lei importantíssima, porque é gozado isso, né? As pessoas acham que o autismo surgiu agora, né? Nossa, é uma doença, é um problema, né? Um transtorno moderno. Nada disso, isso sempre existiu. O que não existia era diagnóstico. Não existia diagnóstico. Hoje, as pessoas com acesso a essa possibilidade de fazer esse tipo de exame estão se identificando. Eu vejo gente, Amandine, assim, às vezes como eu, como você, que fala assim, rapaz, não sabia que eu sou autista. Você já viu isso? Claro. Não sabia que eu era autista. E fiz os exames e vi que aquela coisinha que eu invocava, aquele probleminha que me incomodava, é autismo. O autismo tem esse tipo de coisa, é um transtorno que causa mudanças no comportamento da pessoa. Ele tem três tipos de grau, né? No primeiro grau é mais leve, no segundo grau é mais severo e no terceiro grau é grave, é uma situação muito grave. Quem está no terceiro grau, por exemplo, é um problema muito sério, qualquer tipo de barulho para essa pessoa. Qualquer tipo de barulho. Eles não têm paciência para esperar absolutamente nada. Então, quando alguém tem que levar um autista para ir a algum lugar, né? Às vezes não é nem para atender o autista, às vezes é uma coitada de uma mãe que não tem um marido e que tem que ir no banco e não tem com quem deixar o filho, ela tem que levar o filho. Só que ela enfrenta uma fila no banco. E o que acontece? O menino dá um transtorno, joga no chão, aí o que as pessoas falam? Ah, menino mal educado, a mãe não cuida desse menino. Não, ele é autista, ele precisa receber atenção. A carteira do autista é exatamente para isso, para identificar quem é autista e ele tem preferência. O autista passa na frente, não tem que esperar coisa nenhuma, porque evita isso que está acontecendo. É isso que tem. Eu lamento terrivelmente, porque nós tentamos também implantar aqui em Bauru a possibilidade dos pais dos autistas poderem, ao levar um autista no seu carro, estacionar na vaga de deficiente. O autismo é uma deficiência reconhecida no Brasil inteiro por lei federal. Aqui em Bauru, por incrível que pareça, a Indurb não admite que seja
permitido que eles usem essa vaga, alegando que essa vaga é só para quem tem dificuldade de andar. Não é o caso. Essa vaga é para qualquer tipo de deficiência, que não pode ficar ali, evidentemente, esperando uma oportunidade que vai poder causar problema. Então, é muito importante essa carteira, e nós fizemos isso, a Caritas Diocesana distribui essa carteira, não custa nada, é de graça, né? A Secretaria do Bem-Estar Social emite a carteira, a Caritas entrega a carteira, e tem um outro efeito, Amantini, fundamental. Ele permite que você tenha um censo, ele permite que você fique sabendo quantas pessoas autistas existem na cidade. Claro que ele não vai ser 100%, porque nem todo mundo vai atrás da carteira, mas mesmo assim, você tendo uma grande quantidade, você tem ideia da dimensão do problema e do quanto essas pessoas precisam receber atenção do poder público. É isso que eu me empenhei em fazer. E eu sempre disse, eu não quero usar essa expressão, né? Às vezes a pessoa fala assim, graças a Deus, não, eu não uso essa expressão. O que eu posso dizer é simplesmente o seguinte, eu não tenho ninguém autista na família. Eu comprei essa briga por entender que os autistas precisam ter quem os defenda. É fundamental que a gente ajude os pais dos autistas a poderem cuidar dos seus filhos. E os próprios autistas em si, porque tem muito autista. Você já assistiu filmes. O Rayman, por exemplo, é um filme. O Dustin Hoffman faz um papel de um autista, idoso já. É assim que tem que ser, receber atenção. Eu estou empenhadíssimo em tentar ajudar qualquer tipo de entidade que faça esse trabalho aqui. Em especial a FAPAB, com quem eu tenho um relacionamento bem mais próximo. Aliás, consegui com a prefeitura que a FAPAB recebesse um terreno em doação para poder erguer a sua sede. Aliás, a próxima pergunta que eu ia fazer para o senhor, porque a gente sabe da proximidade que o senhor tem com a entidade, fala para a gente como é que está esse processo, quer dizer, o executivo acabou doando um terreno, depois de muito trabalho, a gente sabe que precisava muita documentação, questão do cartório, enfim, tudo isso o senhor e a sua assessoria ajudaram a resolver esse problema para a entidade. Como é que está hoje a questão da discussão da construção da sede própria? Deu muito trabalho realmente e finalmente foi concretizado. Está lá, direitinho, a doação feita, tal e coisa. Só que tem um problema. Esse tipo de doação, ele exige que se faça alguma coisa num determinado tempo. Sim. Você tem que tomar posse do imóvel e fazer alguma coisa que você se comprometeu a fazer. O problema é que a FAPAB vive de contribuições. A própria presidente... E o presidente, aliás, e a doutora Kátia, que é muito ligada lá, costuma falar, nós dependemos de pastelada, dependemos de fazer venda de pastel, de coisa desse tipo, para poder ter um pouco de dinheiro. Então, para nós construirmos isso, não é muito fácil. Eu consegui, com a ajuda de um amigo lá da Senag, né, que fosse feito o tapume no terreno, para pelo menos tomar posse do terreno e tal e coisa, iniciar algum tipo de... Mas eles dependem muito de dinheiro. E nós tivemos uma decepção profunda, porque muitos vereadores estavam dispostos a pegar uma parte daquela emenda impositiva que nós temos na Câmara, né, em que nós podemos destinar uma determinada quantidade de dinheiro, muitos estavam dispostos a pôr dinheiro para que a FAPAB pudesse construir a sua sede. Aí foi informado para nós que não era permitido isso, porque a Secretaria da Saúde não podia aceitar que fosse feito através de construção. Teria que ser feito essa doação através de alguma coisa ligada à saúde. Custeio. Então, ficou assim, não conseguimos, né? Não queríamos dar dinheiro para eles poderem erguer a sede. Não conseguimos fazer, infelizmente, isso. Tá aí. Fica aí um desafio para a sociedade bauruense, para nós que atua na atividade política. Você que conhece, de repente, aí um deputado, tem as emendas impositivas, vamos ajudar a canalizar recursos aqui para a FAPAB ter a tão sonhada sede própria para, inclusive, ampliar. Esse belo atendimento que tem as crianças, jovens e adultos de Bauru.
Doutor Segala nasceu em Marília, para quem não sabe, mas veio para Bauru aí muito criança ainda, né? Até deram recentemente, ano passado, o título de cidadão para ele, mas eu acho que a sua maior consagração de mostrar que o senhor é bauruense é todo o seu trabalho, toda a sua história em Bauru. E, obviamente, os 5 mandatos que legitimaram, né, o seu trabalho aqui em Bauru e por Bauru. Né? Mas fala um pouquinho da sua chegada a Bauru, com prazer. Da família. O senhor que é casado aí com a Ana Cirema, que está sempre ao lado do senhor, filhos, netos. Fala um pouco. Falo com muito prazer, Amantini, porque a minha mãe, por exemplo, nascida em Bauru. Já faleceu, não é? Mas era nascida em Bauru. O meu pai era nascido em Bocaiúva, que é o nome antigo de Macatuba. Né? E, evidentemente, se ainda hoje Macatuba não é grande, imagine Bocaiúva naquele tempo. Os filhos homens acabavam tendo que trabalhar, migravam para Bauru. Então, meu pai veio também muito cedo com os seus pais para Bauru, né? Começo do século passado. Então, você imagina que a minha família tem aqui mais de 100 anos, mais de 120, 130 anos, que a minha família está em Bauru, tanto pai quanto mãe. Meu pai era um homem muito humilde, de origens muito humildes, e quando ele veio para Bauru, ele veio porque o Noroeste o convidou para jogar no Noroeste. Ele era zagueiro. E aí ele exigiu como condição que desse um emprego para ele. Sim. E deram um emprego para ele na Noroeste do Brasil, para que ele encerasse o chão dos escritórios, aquele prédio grande, bonito, que está lá abandonado hoje, né? E com aquele tamanho todo, ele encerava com escovão, não tinha nem enceradeira naquele tempo. Isso contado pelos colegas dele daquela época para mim, né? Então, era um dos trabalhos que ele fazia. Mas meu pai, com muita força de vontade, estudou sozinho, por conta própria, e passou no concurso do Banco do Brasil, que era um dos concursos mais difíceis que havia. Então, tornou-se funcionário do Banco do Brasil e foi designado para Marília. Então, o começo da vida dele, não tinha casado, ele já estava com 28, 29 anos de idade, namorava minha mãe há 6, 7 anos, não tinha dinheiro para casar. Sim. Quando ele conseguiu o emprego do Banco do Brasil, então ele começou a vida dele com a minha mãe em Marília. Por isso que os 4 filhos que eles tiveram, né, nós somos 4 Josés, José Roberto, José Getúlio, José Haroldo e José Cláudio, os 4 nasceram em Marília. Quando nasceu o último, que foi o José Cláudio, foi quando ele conseguiu ser promovido aqui para Bauru. Então aí a família veio para cá. E eu, naquela altura, estava exatamente com 7 anos de idade. Sim. Né? Então, de lá para cá, Mantini, eu nunca mais tirei o pé de Bauru. Eu fiz carreira inteirinha aqui, inclusive no Ministério Público. Atuei como promotor de justiça em várias cidades do estado de São Paulo, sem nunca sair de Bauru. A família sempre permaneceu em Bauru. Eu podia estar fora, mas a família o tempo todo esteve aqui. Por isso que quando eu recebi o título de cidadão bauruense, ele foi apenas um documento. Eu já me sentia cidadão bauruense há muitíssimo tempo, né? Sim. Mas aquilo lá documentou para mim que eu sou de fato e de direito um cidadão bauruense. Tá, o senhor sempre valoriza muito a família, né? Acho que todos nós realmente temos que valorizar. Talvez um dos problemas do mundo e do país seja exatamente essa desagregação familiar, falta muitas vezes de oportunidades, de educação, de diálogo. E o senhor no currículo, o senhor tem uma frase forte lá: família é a base de tudo. É a base de tudo, não tenho a menor sombra de dúvida disso. Tudo que a gente faz na vida deve ser feita pela família e para a família, né? É difícil você, a não ser que não tenha família, que vai cuidar só de si. Caso contrário, a gente abdica das coisas para nós em prol da família, né? Muitas das coisas que você poderia fazer de forma diferente, muitas vezes as pessoas perguntam assim: você precisa de uma casa do tamanho da que você tem? Eu não. Claro que não. Sim. Se você me der uma kitnet, se você me der um quarto, eu estou vivendo.
Esse tempo que eu fiquei fora, trabalhando pelo Ministério Público, morei em quartinho. Não tem problema nenhum para mim. Mas a minha família precisa de uma casa que a comporte com conforto, com comodidade. Então eu me empenho, me esforço para que a minha família tenha essa condição. É isso que a gente faz pela família. E quando você cria filhos bem criados, e graças a Deus eu me esforcei para fazer isso, eu não tenho uma única reclamação de nenhum dos meus 3 filhos. Todos eles ficaram muito bem encaminhados, todos eles são formados, todos eles trabalham, todos eles sobrevivem com o próprio suor, o seu esforço, e portanto, a gente acredita que isso aí vai ter continuidade. Eu já estou vendo isso nos meus netos. Eu morro morro de inveja dos meus netos, porque fazendo engenharia eu fui obrigado a estudar em inglês, porque naquela época os livros eram quase todos em inglês. E eu aprendi muito inglês, mas muito inglês escrito, lendo os livros, né? A minha pronúncia de inglês não é muito boa, e ouvir frases em inglês eu também tenho dificuldade. Os meus netos falam fluentemente inglês. Dá uma inveja que você não queira saber. Eu chego na sala, eles estão assistindo o filme em inglês. Aí eles falam, quer que põe legenda para o senhor? Não, deixa do jeito que está. É um orgulho que eu tenho de como eles estão evoluindo, de como eles estão crescendo, de como eles estão se aparelhando para a vida. E é isso que a gente tem que fazer, né? Eu vou ter uma oportunidade que ela vai assistir, depois ela vai ficar brava comigo. No dia do título de cidadão bauruense, você deve se recordar, sim, eu fiz um discurso em que eu enalteci também, além da família, eu enalteci a amizade. E eu disse lá que para mim, uma coisa muito pessoal, a amizade é o maior sentimento que existe, maior do que o amor. Porque eu falei, eu já vi ex-marido, já vi ex-namorado, já vi ex-amante, já vi ex-tudo, mas não vejo ex-amigo. Sim. Amigo, quando você tem, é pro resto da vida. O amigo partilha a vida com você. Daí a importância de você ter bons amigos. E aí eu elogiei a Ana Sereno, a minha mulher, dizendo para ela que ela era a minha melhor amiga. Até hoje ela me cobra isso. Você me chamou de amiga. Porque eu expliquei antes, né? É claro que é o meu amor também, mas a amizade para mim é uma coisa muito importante. A gente tem que dar atenção para os amigos. Daí também a razão de não ter saído de Bauru, né? Quando eu sofri um acidente de carro aqui, muito grave, quando eu estava voltando de Piratininga. Não morri por pouco, né? Foi muito grave, fiquei mais de 6 meses internado em cama, não internado de hospital, mas levei uma cama hospitalar para casa e tudo mais, né? Mas eu no hospital, com a cabeça toda enfaixada, só ficou um olho de fora, só ficou um olho, a cabeça toda, eu levei 210 pontos na cabeça, para você ter uma ideia. Poxa. Então, eu ouvia a voz dos médicos e falava, é meu amigo, é o Biel que está aqui, é meu amigo, é o Oswaldinho Azenha que está aqui, é meu amigo, estava na mão de amigos. Sim. Que cuidaram de mim, né? O Walter Curvelo fez uma cirurgia plástica aqui, que você não vê essa cirurgia. Eu tenho 220 pontos na cabeça, você fala, onde estão esses pontos aqui? Vai ver a cirurgia plástica. Sim. Que o Walter Curvelo fez. Então é uma coisa que só me encanta ter e conservar esses amigos. Não abro mão dos amigos de maneira nenhuma. Agora, eu tive o prazer de conhecer uma das netas do senhor, que de vez em quando acompanha o senhor às sessões da Câmara, em outros eventos. Essa neta, acho que tem futuro político. Tem futuro político, porque ela está, inclusive, fazendo o curso para tentar depois ser diplomata. Ela está em São Paulo, fazendo relações exteriores. E eu acredito que se de repente demorar para ela chegar em um ponto desse, ela vai querer mergulhar na política. Ela tem uma veia política, acompanha, gosta, questiona, pergunta, lê, né? Então é bacana isso. E não foi obrigada não, hein? Sim. Em nenhum momento isso foi espontâneo. É ela que pedia, me leva na Câmara? Vou, claro que levo. E ela chegava lá e falava assim, eu sou a assessora do Dr. Segala e tal e coisa. Então, é muito bacana isso.
Tá, olha, vamos aproveitar aqui a experiência profissional, de vida e também política do Dr. Segala para fazer uma pergunta assim, que é muito importante a gente saber a opinião dele como cidadão, inclusive. Dr. Segala, Pois não. Bauru tem jeito? Bauru tem que ter jeito. Bauru, eu costumo dizer, Bauru como o Brasil é muito maior que o buraco. Essa que é a vantagem. Bauru não cai no buraco porque ele é muito maior do que o buraco. Agora, nós não podemos maltratar Bauru. Esse é o problema, né? Nós tínhamos que amar esta cidade e fazer todo o possível para que fosse a melhor cidade do nosso mundo. Sim. Entendeu? É fundamental que a gente se empenhe em fazer com que Bauru funcione e funcione bem. Eu tenho muito medo dessas pessoas que tiram proveito de Bauru, se valem de Bauru, exploram Bauru e não investem em Bauru, não criam em Bauru, não produzem em Bauru. Esse é um problema muito sério que a gente enfrenta. Lamentavelmente, Amantini, para quem como eu está aqui há bastante tempo, nós já estivemos muito melhor no passado. Se você comparar Bauru de 40 anos atrás, com o Rio Preto de 40 anos atrás, ou com o Piracicaba de 40 anos atrás, você vai ver que Bauru era muito melhor. Sim. Hoje, infelizmente, você sente uma dor no coração quando você vai a Rio Preto e fala, que cidadão, maravilha, você vai a Piracicaba, você vai a Ribeirão, são cidades que cresceram, que se desenvolveram, e algumas cidades aqui na nossa região, até mesmo Marília. Sim. Até mesmo Marília, né? É uma coisa que fala para nós, por que Bauru não desenvolveu tanto? Por que Bauru não cresceu tanto? Não produziu tanto? Mas você veja, Bauru não tem um único deputado, nem federal nem estadual, não tem ninguém para brigar por Bauru no poder legislativo do Brasil. Então, e nem de São Paulo. Portanto, é uma preocupação. Nós temos que aprender a ser bauruense. Nós temos que criar aquilo que já falaram, o bauruísmo, né? Voltado para a defesa dos nossos valores, dos nossos interesses. É isso muito importante. Os estrangeiros, né? Aqueles que não são de Bauru, são bem-vindos, desde que seja para essa contribuição. Desde que seja para fazer com que Bauru seja melhor. Bauru acolhe essas pessoas, mas não é para que eles tirem proveito de Bauru, não. É para que eles trabalhem por Bauru. É isso que precisa ser feito. Além da falta de representatividade, como o senhor apontou bem aí, o senhor acredita também que está faltando realmente uma nova liderança que possa unir a cidade, todos os segmentos? Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Não tenho dúvida nenhuma disso. E eu não sei, é preciso criar essa liderança. Essa liderança não está surgindo. Sim. Eu já disse isso muitas vezes, eu faço palestras com muita frequência em clubes de serviço como Rotary, como Lions, em entidades, instituições, como é o caso, por exemplo, aí da CIB e de outras entidades que congregam empresários. Eu sou convidado muitas vezes para fazer palestras nesses locais e eu digo, criem vocês, produzam alguém, fala, vem cá, vamos escolher um de nós aqui, vamos concentrar, porque essas pessoas, cada um desses empresários tem 100, 200, 500 empregados dependentes deles. Se eles assumirem esse compromisso, chegar na fábrica deles e falar assim, o pessoal, é o seguinte, eu preciso de vocês, hein? Nós estamos apresentando um sujeito aqui que tem condição de fazer de Bauru uma Bauru melhor, e eu preciso que vocês... Eu tenho quase que certeza que essa pessoa seria eleita. Se esses empresários, essas pessoas de escola aí, que representam a sociedade bauruense, se empenhassem nesse sentido, né? Fazer com que fosse escolhido. Isso aconteceu com o Franciscato, não preciso ir longe. Sim. Não preciso ir longe, entendeu? O Franciscato era político? Não era. Eu conheci o Franciscato lá embaixo, porque eu jogava tênis com ele. Né? Nós éramos da mesma equipe de tênis muito antes dele ser prefeito de Bauru. Muito antes. Para mim, eu encontrava o Franciscato, era Chicato. Só chamava ele de Chicato. Chicatão, para cá, para lá. Porque ele era meu parceiro de dupla, de tênis. Ganhamos um campeonato de tênis juntos assim. Mas o Franciscato foi escolhido para comandar um trabalho de fazer com que Bauru se projetasse. E conseguiu. E depois deu uma certa continuidade por um certo tempo. Tá certo? Certo. Família Kolbe, por exemplo, aqui em Bauru, tinha
e o mundo coube. Essas pessoas representativas da cidade, nós tivemos médicos, não é? O doutor Zuiani, vice-prefeito, nós tínhamos gente que participava dessa vida pública. É isso que nós vamos voltar a ter. Gente dessa qualidade, preocupada com Bauru e com capacidade de fazer com que Bauru, de fato, decole. Tá, então. Uma bela entrevista que nós tivemos aqui, reabrindo, inovando, retomando o Vivo Voto, que agora é um programa semanal. Toda semana nós vamos estar recebendo aqui uma autoridade de Bauru e também da região, para nós a gente discutir Bauru, a nossa região, o estado de São Paulo e o nosso país. Doutor Segala, muito obrigado pela sua contribuição como cidadão, como homem público que é ao Vivo Voto. Eu que agradeço, Manti. Eu é que agradeço, porque o que eu falo é o que eu faço. Se você perguntasse para mim hoje, você precisa ser vereador? Claro que não. Nessa altura da vida, depois que você leu o meu currículo aí, eu tinha que estar sossegado. Por que eu estou? Porque eu tenho que fazer exatamente o que eu falei. Dar a minha contribuição para tentar fazer de Bauru a melhor cidade da nossa vida, entendeu? É isso que eu preciso. Então, muito obrigado por você me dar essa oportunidade de me expor aqui perante o seu público. Ok. Forte abraço, doutor Segala, toda a família. E você, telespectador, fique ligado com a gente e nos acompanhe nas redes sociais.